Como superar um fora? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Manu, sou psicóloga, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E eu senti que estava na hora de falar sobre esse assunto. Como superar um fora? Muitas das vezes... Não, pera, vai. Roda a vinheta primeiro. Voltei. Então, muitas das vezes a gente tem um hábito, né, de achar que a gente vai superar o outro se baseando no que a gente tem de lógica, de expectativa, de como seguir em frente, que é se emaranhando de rotina, se entupindo de um monte de coisa. A primeira regra que passam pra gente é que a gente tem que estar com os nossos amigos, ou procurar terapia, enfim, um monte de coisa. Eu não vou pregar terapia logo de cara, porque a primeira coisa que eu preciso tratar com vocês é o principal e o maior problema de todos, que a gente tem muito, 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 que é o ego do tamanho de uma capital. Eu falo muito sobre isso em alguns outros vídeos na rede vizinha, mas eu tinha que pontuar aqui também. A gente tem uma mania muito grande de se considerar importante em diversas áreas da vida. Ah, Manu, mas espera, você está dizendo que eu não sou importante então? Cara, você é importante. Só que vai ter alguns momentos da vida de outras pessoas que você vai ter que lidar com isso. Todo mundo que você jurou amar para sempre, você ainda tá com essas pessoas? As pessoas que você se apaixonou perdidamente depois perdeu o encanto? Então, a mesma coisa acontece em relação dos outros a você. A gente tem uma mania muito forte de se tornar inesquecível. Quando a gente começa a entender que temos significados em algumas situações, mas em várias outras seremos insignificantes, a gente passa a trabalhar melhor isso. E eu não estou falando isso para movimentar de forma negativa a tua autoestima. Estou dizendo isso para você filtrar melhor o seu modo de ver as relações. Muitas das vezes a gente pega um modo de se relacionar e coloca num parâmetro, digamos assim, muito além do que realmente deveria ser. A gente idealiza demais o outro, tentando basear o outro até numa expectativa que é nossa mesmo, numa coisa que a gente impregnou ali por nossa própria conta e risco. Mais ou menos isso. Só que o que acontece no meio dessa troca maluca de tentar entender ou tentar mudar o outro é a gente se moldar para aquela relação ou querer moldar o outro para aquela relação. O que torna tudo muito desgastante e irreal. Aí a gente volta para a questão do ego, que é quando a gente, por não conseguir, né, não saber lidar com a rejeição de uma forma leve, a gente começa uma questão de tentar entender por que, que o outro não quis, por que, que o outro não ficou, por que, que o outro não quis a gente. E aí, nessa hora, o tempo que a gente gasta pensando nisso, a gente não está se apaixonando pelo outro, a gente está ficando obcecado por aquilo. A gente está tentando afirmar o tempo inteiro, ou tentando, na verdade, entender. A energia que a gente gasta é tentando entender por que, que o outro não quis, por que, que o outro não ficou, por que, que o outro não se importa, por que, que o outro não sente, por que, que fulano não ficou, por que, que fulano seguiu em frente, enfim, milhares de perguntas que a gente vai ter durante esse processo. Culpar o outro, se culpar, terceirizar, falar 1 milhão de justificativas, tentar descobrir as justificativas. Tudo isso pelo tamanho do ego que a gente tem, do tamanho de uma capital. Superar o fora, ele está mais ligado a um pré-requisito de autoconhecimento do que você possa imaginar, por exemplo. Ah, Manu, mas eu não errei nessa relação. Todo mundo erra nas relações. Se você é a pessoa que não errou de jeito nenhum, possivelmente você é a pessoa errada. É muito louco, mas é verdade. Porque quando a gente não consegue perceber o grau de cada parte daquela relação, né? E de seus recortes também. A gente tem uma mania de tentar identificar as coisas ao nosso modo. E lógico que a gente não vai se perceber errado, não vai se perceber ruim. O outro vai jogar culpa na gente, a gente vai aceitar, de talvez naquele momento a gente realmente não ter culpa e a gente pegar ela para si mesmo. E por aí vai.
Fora tantas outras demandas que a gente traz em questões de autoconhecimento, quando a gente tem baixa autoestima e não quer entender isso, não quer trabalhar isso, onde a gente dependa do outro para ser amado, para fazer coisas por si mesmo. Tem gente que só se arruma, só se torna melhor quando tá enfiado dentro de um relacionamento. Se não tiver enfiado dentro de um relacionamento, pronto. É desleixo, tem que ter alguém ali aprovando, né, o tempo inteiro. Outra coisa que nos impede sair definitivamente de uma relação, além do ego do tamanho de uma capital, é o medo de ter que lidar com o que ficou. E às vezes o que fica é só a gente mesmo. Nossa própria companhia e nossa frustração pelo outro não ser exatamente do modo que a gente esperava que ele fosse, que na verdade é uma idealização. A gente entra numa relação hoje em dia, não sei se é hoje em dia, pode ser que é desde sempre, vou pegar um parâmetro. A gente entra numa relação com o recorte do outro que a gente decidiu na nossa própria cabeça. Tem como isso dar certo? Aí a gente vai nessa de pegar essa imagem do outro que a gente moldou na nossa cabeça e bate ali na tecla para que aquilo dê certo a todo custo, para que o que a gente idealizou seja compatível. Quando o outro não quer se tornar alguma coisa pra gente, ou quando o outro quebra aquela expectativa da gente, a gente quer entender o porquê que o outro não supriu a nossa expectativa. O tempo que a gente pensa, a gente obceca. Então, talvez você não esteja mais apaixonado, talvez você não ame, talvez não seja o amor da tua vida. O que te acontece é que você está obcecado pela rejeição, porque o tempo que você passou pensando te obcecou por aquela história que agora não vai se resolver porque você não dá tempo ao tempo e você mesmo não quer lidar com aquilo da forma correta. Tá conseguindo entender mais ou menos quando eu falo que o nosso ego, não é só seu, o meu, de todo mundo, é do tamanho de uma capital? É quando a gente tem um ego tão grande que a gente não consegue aceitar que o outro tem direito de escolha. Mas vou deixar uma reflexão para você. Quantas vezes você ficou com quem queria ficar com você? Só porque o outro queria? Quantas vezes você continuou na relação só porque o outro queria? Sei lá, última pergunta, assim, parcial. Quantas vezes você deu umas bitocas em alguém só porque esse alguém queria dar bitocas em você? Provavelmente nunca. Mas a gente quer que o outro fique cedendo pra gente. Porque a gente, como todo ser humano, tem um ego do tamanho de uma capital. Então é isso. Superar um fora, superar um ex, está todo dentro de um processo imenso de autoconhecimento, onde tudo se resume a um ego do tamanho de uma capital que a gente tem. E por estar obcecado para entender o porquê que ele não te quis, você passa mais tempo pensando nele, talvez, do que quando estava realmente apaixonado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.